O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pela TV Século XXI, caríssimos irmãos que estão aqui na capela, nós estamos na segunda semana da nossa caminhada de tempo de Quaresma. Ou melhor dizendo, nós estamos na segunda semana do nosso retiro espiritual de 40 dias. Esse retiro de 40 dias em que a igreja nos propõe que seja feita uma verdadeira revolução na nossa vida, no sentido de jogar para fora aquilo que me impede de ser totalmente de Cristo. As situações de pecado, as murmurações da vida, os desentendimentos, a ira, a cobiça, tudo aquilo que faz com que eu me distancie do amor de Deus. Quaresma é esse tempo bonito em que nós somos convidados a fazer uma limpeza, uma faxina no nosso coração e ali tirar aquilo que impede Cristo de ser rei ali dentro. É igualzinho a dona de casa quando faz a faxina nos móveis. Ela limpa o dia todo e quando chega no finalzinho da tarde, ela percebe que ainda restou alguma sujeira em cima dos móveis. É só a luz do sol entrar dentro da casa que nós percebemos quanta coisa fica suja. E quando a luz do ressuscitado entra na nossa vida, é pior ainda, porque nós percebemos que tem sujeira grande, que nós não fomos capazes de jogar fora nos tempos que a igreja nos convidou a fazer isso. Quaresma, Advento. Por isso, esse retiro é exatamente para isso. E a palavra de Deus, a cada semana, vem nos convidar a olhar mais para dentro do nosso coração do que para a vida do outro. A olhar quanta coisa eu preciso mudar antes de participar da ressurreição de Cristo. O Evangelho, a primeira leitura de domingo, nos mostrava Deus fazendo um teste com Abraão. O teste era, muitas vezes, para ver até onde o coração suporta ser provado por Deus.
O que é que Deus pediu para Abraão no domingo passado? Pediu que Abraão matasse o seu próprio filho. Pediu que sacrificasse o seu próprio filho. E dizia a primeira leitura que Abraão não abriu a boca para nada, a não ser para dizer: aqui estou. Prepara o altar, prepara a lenha, amarra o filho. Ou seja, olha que modelo bonito a ser seguido, modelo de confiança total no projeto de Deus. Modelo de radicalidade ao projeto de Deus. Abraão não argumentou, não questionou, não disse para Deus: como é que você vai tirar o futuro da descendência? Como é que você vai tirar aquele que é o futuro dessa tribo? Mas a confiança em Deus gerou em Abraão a bênção. Te darei uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto as areias da praia. Depois o evangelho de domingo nos mostrava Jesus se transfigurando diante dos discípulos. Jesus que começa a dizer para os discípulos que a sua estadia nessa terra seria marcada pela paixão, seria marcada pela dor, seria marcada pelo sofrimento, iriam crucificar Jesus, iriam rejeitar Jesus. E aí os discípulos começam a se perguntar: será que vale a pena investir a nossa vida em algo que aparentemente está caminhando por fracasso? Naquela colina cravada, a cruz de Jesus, lá em Jerusalém, estavam cravados também os sonhos de glória dos discípulos, os sonhos de poder. E aí Jesus percebe, chama 3, Pedro, Tiago e João, sobem até uma montanha e ali se transfigura. Ou seja, o próprio Deus se manifesta. E aí Pedro tem aquela tentação de dizer: como é que está muito bom tudo isso aqui? É melhor que nós fiquemos por aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor, e a gente fica por aqui. Eu até dizia lá na minha comunidade que essa é a tentação que nós temos quando participamos de um retiro, quando fazemos uma experiência de oração, quando participamos de uma missa. Que bom seria se a nossa vida pudesse ser só isso. Que bom seria se a nossa vida pudesse ser um retiro de um final de semana, um retiro espiritual. Mas é preciso ir além. Ali nós vamos abastecer a nossa vida para enfrentar os obstáculos da semana. É igualzinho o carro quando vai até o posto de gasolina. Quando nós compramos o nosso carro, nós não compramos o carro que vai rodar a vida toda sem precisar abastecer. Nós podemos ser esse carro também, que de vez em quando precisa abastecer com a misericórdia de Deus, abastecer com os sacramentos, para que a gente possa andar um pouquinho mais. E ainda mais nesse tempo de pandemia, quando parece que as coisas não andam, parece que esvazia tão rápido a nossa vida. Então nós precisamos pedir sempre que Deus nos dê essa graça de abastecer a nossa vida com a sua palavra, abastecer a nossa vida com os sacramentos, abastecer a nossa vida com a misericórdia de Deus. E assim a gente olha a dinâmica dessa primeira leitura, profeta Isaías, que quando nós nos aproximamos de Deus, por mais sujo que esteja o nosso coração, por mais sujo que esteja a nossa casa, nós vamos nos tornar brancos como a neve. Olha que imagem bonita o profeta Isaías vem dizer: ainda que os vossos pecados sejam sujos, sejam escuros, tornar-se-ão brancos. Mas para que isso aconteça, aí a gente olha a dinâmica do Evangelho. É preciso viver aquilo que se prega. É preciso colocar em prática aquilo que se acredita. Não é só da boca para fora, não é só falar de Deus, não é só falar dizer discursos bonitos, falar palavras bonitas, é preciso viver aquilo que se prega. Caso contrário, nós vamos ser como esses mestres da lei, como esses fariseus, que gostavam de falar bonito, que gostavam de impor regras para os outros, mas não eram capazes de cumprir. Por isso, meus irmãos, regras não vão nos levar para o céu.
O que vai nos levar para o céu é o nosso coração limpo, é o nosso coração transformado. É por isso que a igreja nos dá esse tempo. Ainda restam 3 semanas para a gente limpar o nosso coração. Ainda restam 3 semanas para tirar do nosso coração tudo aquilo que anda pesado, tudo aquilo que anda me causando desconforto, tudo aquilo que anda fazendo com que a minha vida seja uma vida de fracassos. Dá tempo de tirar tudo isso. E aí sim, na manhã luminosa da Páscoa, nós vamos poder ouvir Jesus nos dizendo: coragem, eis que eu estarei convosco todos os dias. Por quê? Porque o nosso coração vai estar totalmente disponível para Ele. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.